Esse é o grande detalhe, tá? Então você tem que mandar um sinal para ela começar a carregar e daí você tira esse sinal para ela dar a centelha. Agora, o que é esse sinal? Vamos lá. Preciso conectar com... pegar o cabo. Conectar o cabo aqui pra gente. E vamos seguir aí o nosso passo a passo. Beleza? Cabo conectado. Beleza, ECU já apareceu aqui. Vamos lá. ECU conectada. Olha só que interessante, ó. Apareceu uma mensagem aqui, tá? Essa mensagem é muito legal, galera. É muito legal isso aqui. O que é basicamente isso aqui, ó? Isso aqui, a ECU, o software aqui, ó, o software do computador, ele percebeu, ele identificou que o mapa que está na ECU, que é esse aqui, a gente tem uma versão com o mesmo nome no computador. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó, o Comet 636 IO V2. Os dois são iguais. Só que a data de modificação de um é 8/25 e a data de modificação do outro foi às 10h18 da manhã. Então, olha que negócio legal. Quais problemas podem acontecer, tá? A gente fez o 636. Vou contar o que aconteceu só para vocês entenderem a sacada disso aqui. E é outra coisa que com expert de calibração tem que tomar muito cuidado, tá? A organização dos mapas. O que aconteceu aqui? Eu fiz a live com vocês até as 8h30 da manhã, beleza? Ontem, ó. Hoje é dia 19. Ontem. O que aconteceu? Eu saí da live. Vocês acham que eu fui descansar porque era domingo? Não fui, não. Eu fiz um vídeo de quase 2 horas com o nosso aluno Gustavo, que ele tem um canal muito massa. Primeiro, antes do canal dele, né? Ele é engenheiro na Bosch, ele trabalha na área de calibração. E ele entrou, se eu não me engano, foi na nossa primeira turma do curso de calibração, do Expert de Calibração. Ele foi, inclusive, o primeiro a se inscrever. Então ele foi o cara que a hora que nas competições for permitido entrar pessoas que não vão trabalhar, ele vai acompanhar a gente numa corrida lá. E daí depois ele continuou estudando, fez o curso e tudo mais, e ele começou um canal no YouTube que chama Engenharia da Preparação, e ele me convidou para gravar um vídeo sobre eficiência volumétrica, certo? Alguns mitos sobre eficiência volumétrica e tudo mais. Eu falei, meu, já vamos fazer domingo já que eu saio dessas lives aqui, galera. Eu saio louco das lives, pra falar a verdade. Antes, as primeiras lives que a gente fazia eram às 8 da noite. A ideia de mudar o 636 foi porque eu fiz uma pesquisa, mas também porque eu saía das lives que começava às 8, terminava umas 9, 9h30, eu não conseguia dormir, meu. De tanta energia que eu saía. Então, começar o dia com 636 é sempre bom. Daí eu saí ontem com muita energia e gravei esse vídeo com ele. No vídeo, eu quis mostrar algumas coisas, certo? No mapa da Motec. E como esse software já estava aberto, eu alterei o mapa e salvei. E salvou com o mesmo nome. Olha como esse software é inteligente e ele facilita a vida. Aqui ele fala para você, olha, existem 2 arquivos com o mesmo nome. Qual que você quer mandar para esse ECU, tá? Então isso aqui, primeiro, ele te avisa para evitar que você faça qualquer erro, tá? E segundo, eu uso isso aqui muito como no autódromo, tá? Então, por exemplo, eu tô na pista e acabou o dia, tiro o login, faço uma pré-análise, tá tudo certo, tudo beleza, vou pro hotel. No hotel janto, tomo um banho, descanso, agora falo, meu, vamos dar uma revisada no detalhe. Daí quando eu reviso no detalhe, vamos supor que eu quero mexer em algum detalhezinho num PID, por exemplo. Eu vou lá e mexo, tá? O que acontece? Eu já salvo no meu PC e eu posso até salvar com outro nome. Qual que é a sacada? Quando eu conectar na ECU, ele já avisa, ó, tem um mapa que foi feito para essa ECU, porque ele olha pelo serial da ECU, certo? Que é o número único de cada ECU.
Ele fala, tem um mapa novo que foi feito para CCU. Você quer mandar ele ou não? Então, eu não vou mandar esse mapa, porque isso aqui foi algo que eu usei para o vídeo que eu gastei que eu gravei com o Gustavo. Então eu não vou usar esse mapa. Eu só vou vir aqui, ó, que é o que tem o status vermelhinho, tá? Que é o que está conectado aqui, ó, o status vermelhinho aqui, ó. E eu vou dar um continue aqui. Beleza? Um outro ponto que eu queria falar é o seguinte, tá? A gente não terminou de configurar os sensores. Beleza? A gente não terminou de configurar os sensores. Tanto é que olha o mapa aqui, ó. Tá medindo errado, ó. Ele tá medindo 247 kPa, era para estar aí na faixa de uns 97 por aí, beleza? Então a gente não terminou de configurar os sensores, beleza? Por que a gente vai fazer os atuadores agora? Porque eu quero primeiro mostrar os conceitos para vocês, beleza? Agora, hoje a gente vai entrar bastante aqui no sinal de ignição para as bobinas e a gente vai entrar bastante também, se der tempo, nos tipos de acionamento aqui, tanto da bomba de combustível como da ventoinha, beleza? Terminado essas configurações, aí sim a gente olha as calibrações dos sensores e, tem um monte de coisa pra gente ver aqui. Fechado? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na planilha, tá? A gente tem de saídas, tá? Voltando nessa nossa planilha aqui, o que a gente tem de saídas configuradas nesse chicote, tá? Relembrando, a gente mudou essa ordem aqui, né? Lembra na live de ontem? Porque o chicote já estava pronto. Mas são essas saídas que a gente tem: 4 injetores, 4 saídas de injetores, 2 saídas de ignição e uma saída, 2 saídas half bridge, né? Que seriam uma ponte para borboleta. Além disso, a gente tem também 2 saídas que é para bomba de combustível e ventoinha, tá? Então, vamos dar uma olhada em primeiro lugar na saída de ignição. Vamos lá. A melhor maneira da gente ver a saída de ignição é nessa aba aqui, ó. Configuração da ignição. Perfeito? Então, em primeiro lugar aqui, ó. Primeiro lugar. Aqui a gente tem, ó, Ignition Coil Calibration, tá? Então o que é isso aqui? Isso aqui não é apenas o Dwell Time, mas é uma configuração para toda a bobina, tá? Eu vou colocar no manual aqui, que daí a gente consegue ver, tá? Então, nesse caso aqui, ó, galera, isso aqui não está configurado, tá? Isso aqui é um valor que está na ECU, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem essa curva de dwell time da bobina, perfeito? Aguenta aí que eu já vou falar mais sobre o dwell time. Além disso, tem uma outra variável de configuração aqui, ó, que é o Ignition Coil Charge Time Trim, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é muito legal, tá? O que é isso aqui? A gente consegue colocar um trim. Sempre que a gente fala em trim, isso aqui vocês vão ver bastante em injeções programáveis. Você pode olhar como algo a ser adicionado. É uma palavra que é difícil de traduzir, tá? Se eu fosse falar, vai ser um offset, não é um offset, é uma... E também não é correção, tá? Mas eu acho que tem mais a ver com compensação do que correção, tá? Eu não sei se todo mundo tem bem claro essa diferença, então eu já vou aproveitar e já vou explicar aqui. Porque isso são termos muito importantes a gente entender o que está por trás da palavra, tá? Muito se fala de compensação e também usam muito o termo correção. Às vezes, a galera usa um para outro, se confunde, eu acho que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? O que é compensação? Compensação, ó, vem do verbo compensar, beleza? O que é compensar? Você fala, meu, aconteceu isso aqui, então eu vou compensar assim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala, ó, compensação por pressão de combustível, beleza? Então eu vou dar um exemplo, ó, se cair a pressão de combustível, você compensa adicionando tanto de tempo de injeção. Ou se a pressão subir,
você compensa tirando um pouquinho do tempo de injeção. Esse é um tipo de compensação. Agora, para dar um exemplo de correção para vocês, o que seria correção? Correção de malha fechada, por exemplo. Normalmente, compensações, elas são em malha aberta, tá? Normalmente você fala assim, ó, eu vou adicionar 15% aqui. E é uma compensação, é algo em malha aberta, que você define, caiu naquela condição, ela joga 15%, por exemplo, tá? A correção não, já é algo além. Você tem um alvo, você olha, eu quero trabalhar com 0,87 de sonda. Quer trabalhar com 0,87? Beleza. Quanto que tá a sonda? Ela tá um pouco mais rica. Tá, então daí se faz uma correção para ela trabalhar no alvo, ou seja, é diferente de compensação. Um é malha aberta, outro é malha fechada. Beleza, galera? Nesse nosso caso aqui, isso aqui é uma compensação. O trim é uma compensação, tá? E aqui a gente pode criar, por exemplo, uma tabela em função de load, tá? Aonde a gente faz o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá? Vou criar os eixos aqui, ó. Vamos supor que a gente quer aumentar um pouco o dwell time em altas cargas, beleza? Então quando tiver muito load no motor, a gente aumenta um pouco o dwell time, tá? Não confundam, galera, ó, isso aqui é muito importante, tá? Dwell time a gente precisa entender mais profundamente antes da gente sair aumentando para ver se melhora, tá? Dwell time, que é o tempo de carga da bobina, não é algo que a gente vai lá e... Deixa eu ver se está tudo certo na transmissão. Não é algo que a gente vai lá e mexe 5% e a gente vê uma melhora na medição de torque, potência do dinamômetro. Não é isso, tá? O dwell time é uma variável que você configura para você ter ignição de maneira efetiva, que realmente inicia a combustão, beleza? Então, você não... E outra coisa, o dwell time, se ele está muito errado para mais, você pode estragar a bobina, estragar driver e assim por diante, beleza? Normalmente estraga o driver. Por isso, tem que tomar muito cuidado, tá? Tipo, você chegou no valor máximo, se passar um pouquinho, você vai começar a ter problema, beleza? Inclusive eu tive uma ideia aqui, ó. Se vocês toparem, veja aí se há algo legal. Olha só, a gente pode fazer uma live no 636 mostrando a medição do dwell time, beleza? Ó, eu tô com uma bobina aqui que eu preciso medir o dwell time. Ao invés de eu simplesmente medir, eu organizo tudo e a gente faz essa medição juntos, beleza? A gente configura, eu mostro todo o setup que eu uso para medição do dwell time. Não é algo que tem assim uma maneira única de se fazer, e é algo muito importante, beleza? Porque, cara, configurou errado, você tem a chance de você ou ter uma falha de motor, ou ter uma falha de motor porque você estragou a bobina, beleza? Se vocês acharem massa, manda aí, sem problema nenhum a gente faz, beleza? Então hoje não dá para fazer porque tem que pegar o osciloscópio, tem que organizar tudo, mas eu vou fazer isso aí porque, galera, um negócio que eu comentei com o Gustavo ontem foi o seguinte, né? E aí eu vou, é a minha opinião, sabe? Aqui eu gosto sempre de falar, cara, é a minha opinião, eu não tô falando que isso é verdade absoluta ou não, tá? Ninguém tem razão 100%. Eu olho aqui com vocês pra gente debater e conversar sobre essas coisas. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com injeções programáveis, tem pessoas que entendem profundamente dwell time, dead time, o que é eficiência volumétrica, como que funciona um controle malha fechada. Muitas pessoas até entendem, certo? Mas no dia a dia, o cara não tem tempo, ou às vezes ele nem sabe, tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém precisa saber tudo, como configurar essas funções corretamente, sabe?
como configurar essas correções corretamente. Um exemplo que a gente deu na live, na gravação de ontem, foi o seguinte, né? Injeções com eficiência volumétrica, saca só. Tem muita gente que acha que é difícil trabalhar com esse tipo de injeção. Muita gente fala, não, porque é muito mais difícil. Só que é o contrário, galera. Não é mais difícil. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Eu sei que tem muita gente nova que às vezes vocês não estão cientes disso, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Nessa ECU aqui que trabalha por eficiência volumétrica, se eu tiver trabalhando a gasolina, eu vou estar aqui, ó, gasolina. Beleza? Se eu, por exemplo, trocar o meu combustível para etanol, o que você acha que tem que fazer? Você vai falar, você tem que recalibrar o ponto, você vai ter que refazer seu mapa de combustível, certo? Porque o etanol é totalmente diferente do que a gasolina. Para etanol, você precisa injetar mais combustível em tempo, né? Em volume também, em massa, certo? Aqui não, galera. Aqui eu simplesmente venho aqui, ó, e falo, ó, eu vou trabalhar agora com etanol. E aí CU já se vira, beleza? Do ponto de vista de combustível, você só vai mexer na partida, beleza? Todas as compensações de partida para álcool tem que ser muito maiores, e a gente já abordou isso aqui, tá? No 636. Mas olha como é muito mais fácil, beleza? Daí, por exemplo, assim, olha só, uma vez eu tava trocando uma ideia com um cara, e ele falou, cara, mas eu acho que é difícil usar com eficiência volumétrica. Eu falei, mas olha só, meu, pensa comigo. Quando a ECU trabalha por eficiência volumétrica, a grande diferença é que ela, ao invés de você definir o tempo de injeção, ela calcula, beleza? Então, é muito mais simples porque, por exemplo, se a tensão da bateria variar, não está trabalhando em 14 mais, está com 13.2. Significa que ela vai se adaptar automaticamente da maneira mais precisa possível. Daí o cara virou e falou para mim, não, beleza, mas eu tenho essa configuração nas ECUs mais simples. Eu consigo ajustar o dead time quando a tensão cai. Galera, é aí que eu falo. Daí eu perguntei para ele. Falei assim, cara, beleza, e como que você faz isso? Você faz isso em todos os projetos? Porque, pessoal, por mais que existam essas funcionalidades, até o cara fazer o teste e configurar isso do jeito certo, é um outro nível, beleza? E eu não estou falando por problema do cara. É complicado você fazer esse tipo de ajuste sem ser um chute, testando. Você vai ter que passar o seu carro, o seu motor no dinamômetro numa tensão, e depois diminuir ela para 13.2. Como que você vai fazer isso? Você não consegue fazer isso. O máximo que você vai fazer, você vai passar com o alternador funcionando, desliga o alternador e faz um teste sem alternador, tá? Mas sem alternador vai cair na tensão dependendo de como está a carga da bateria. Daí quando estiver na pista, vai ser outra tensão. Então, muitas configurações acabam meio que ficando no chute, porque você não tem como fazer um teste perfeito para calibrar aquilo. Quer outra compensação? Temperatura do ar. SCU tem compensação por temperatura do ar. Legal, e como que você vai ajustar isso? Não é fazer por lei dos gases, tá? Vou calcular aqui. Não é assim, tá? Não é. Sabe por que não é? Eu já expliquei isso no Back to Basics. Não é por causa de um negócio muito simples. A temperatura do ar que participa da combustão, que entra para dentro dos cilindros mesmo, é diferente da temperatura do ar que você mede. A temperatura do ar da admissão é uma coisa, a temperatura do ar que entrou para dentro do motor é totalmente diferente, beleza? Por quê? Porque você tem troca de calor você tem uma troca térmica mesmo. Quando o ar sai do coletor e vai para os cilindros, tem toda a parte ali do cabeçote que está mais quente, e também tem o efeito de resfriamento do ar por conta da vaporização do combustível. Beleza, galera? Então, tem muita coisa na jogada aí. Então, não é algo assim que eu quero traduzir para vocês. Às vezes,
Parece que é mais simples, tá? E de fato é uma tabela 2D que se configura. Só que para você configurar aquela tabela e você ter resultados bons, você não tem muito como testar. Como que você vai fazer uma compensação de temperatura de ar corretamente calibrado, sendo que você tem que variar só aquilo para você ter certeza? Ah, ó, eu tô aqui ó, com 80 graus de temperatura do ar e agora 50. Como que você vai variar só isso no motor para você calibrar? Se você não variar só isso, vai ser um chute, certo? Então, o que eu quero dizer? Quando você trabalha com uma ICU por eficiência volumétrica, essa questão da temperatura do ar, ela usa no cálculo e já estima a eficiência. Então é muito mais fácil, porque todas essas variações você fica fora. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu fui trabalhar com essas ECUs, que a gente fez não foi a primeira vez, mas estava bem no comecinho, acho que segundo ou terceiro projeto, a gente calibrou num dinamômetro de bancada certinho, cara. Certinho. Na mesma cidade, tava ali com a mesma pressão barométrica, tudo parecido. E a gente foi pra pista e tava corrigindo bastante, cara. Não era assim muita coisa, tá? Mas tava corrigindo na faixa dos 7%. Eu falei, nossa, cara, mas eu acho que tem alguma configuração errada que eu fiz, porque não era para dar essa diferença. E daí foi muito simples. O sensor de temperatura do ar estava desligado, né? E aquele era um motor turbo que estava com uma temperatura do ar bem diferente. Só ligar o sensor, pum, já acertou o mapa. E não foi um negócio que eu liguei o sensor e eu tinha uma compensação que eu tive que calibrar. Não, eu não tive que calibrar isso. A ICU já estava calculando tudo para mim. Então, tem muitas coisas que facilitam a vida. Beleza, galera? Voltando pro dwell time, tá? Parte prática. Ah, eu vou usar uma bobina aqui. Como que eu faço? Cara, seleciona nessa lista. Não tem nessa lista? Se você for usar uma Motec, fala comigo que nós vamos dar um jeito. Se você não for usar uma Motec, fale com o fabricante. Fale com o fabricante, beleza? Tem pessoas que vão querer aprender a medir o dwell time, ter as ferramentas para medir o dwell time. Tudo bem, tá tudo certo. Eu recomendo você aprender mesmo, porque isso faz diferença. Agora, não saia colocando valor de internet, tá? Não saia colocando, vou colocar 2 milissegundos, que eu nunca vi dar pau com isso. Não façam esse tipo de coisa, beleza? Se você já começar a sua parte pré-dyno colocando incertezas no seu mapa, cara, é o segredo para dar errado, beleza? Por que eu tô falando pré-dyno? Isso é algo que a gente faz bastante no curso. A gente separa o momento da calibração, certo? Uma das partes fundamentais é essa parte pré-dyno, onde a gente faz uma configuração que nem eu tô fazendo com vocês aqui. A gente faz essa configuração, esse passo a passo, aonde a gente vai para o dinamômetro com tudo já testado e previamente configurado. Beleza? A gente não vai para o dinamômetro sem saber com quanto de dwell a gente vai usar. Beleza? Agora, o que é o dwell? Tá? O que é o dwell? O dwell, em primeiro lugar, ele é um tempo. Tá? Ele é um tempo. Então assim, o dwell time, como o próprio tempo diz, ele é um tempo. Tá? E agora é o seguinte, é o tempo do quê? Ele é o tempo de carga das bobinas. Tá? Então, eu vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer, tá? Imagina o seguinte, uma caixa d'água, tá? E imagina aqui uma torneira que enche essa água. Tem um registro, tem um cano que enche essa caixa d'água, beleza? Para eu fazer essa analogia do dwell time com a centelha, seria basicamente isso aqui. Vamos dar centelha? Vamos. O que a gente faz? Dar centelha é como se fosse descarregar essa caixa d'água e jogar a água para baixo, beleza? Então tem a caixa d'água aqui, eu tenho um registro aqui que enche essa caixa d'água, e essa caixa d'água eu consigo abrir a parte de baixo dela de maneira que vai derrubar toda a água, fechou? Esse derrubar toda a água é a centelha, tá? E a caixa d'água é a bobina, beleza?
Então, o que acontece? A caixa d'água, ela tá descarregada. Beleza? Então, quando a gente abre o registro e ela começa a encher, vai levar um tempo para essa caixa d'água encher. Perfeito? O que acontece se a caixa d'água estiver na metade e eu tirar essa parte de baixo para cair a água? Você concorda que a quantidade de água que a gente vai ter ali vai ser muito menor do que se a gente tivesse esperado mais tempo? Perfeito? Essa é uma analogia que funciona muito bem com o Dwell Time. Uma bobina elétrica é a mesma coisa. Quando a gente aplica 12 volts nela, tá? O que ela acontece fazer? O que começa a acontecer? Ela começa a carregar, beleza? E a gente precisa descobrir e configurar isso por quanto tempo a gente vai ficar carregando essa bobina. Pensa na caixa d'água. Eu poderia virar e falar assim, ó, vai levar 5 minutos para encher essa caixa d'água. Então, se a gente ficar com o registro aberto por menos de 5 minutos, quando a gente abrir para cair a água, vai ter uma quantidade menor do que a gente poderia ter. Beleza? Fechado. Primeira ideia. Tem um tempo ideal que a gente consegue carregar a bobina. Do mesmo jeito que existe um tempo ideal para a gente carregar a caixa d'água. Fechou? Só que tem uma outra variável. Esse tempo de carregar uma caixa d'água é sempre constante? Vamos supor, eu medi, fiz um teste, 5 minutos. Será que no outro dia, quando eu for encher, vai ser 5 minutos também? Não sei. Por quê? Tudo depende da vazão de água de entrada. Certo? E isso é algo que às vezes você não tem muito controle, né? Às vezes está com problema na linha, tem uma vazão menor, sei lá. Então, a gente tem que entender que o tempo para encher uma caixa d'água depende da vazão da água de entrada. Fechou? Do mesmo jeito, o Dwell Time, o tempo depende da tensão. Se você tiver com 14 volts, você vai precisar de menos tempo para carregar a sua bobina. Faz sentido, não faz? Se tiver uma tensão menor, você vai colocar uma tensão menor na bobina, vai levar mais tempo para você carregar a bobina. Perfeito? Por isso que a gente vê aqui nessa curva, ó, a 12 volts, o Dwell Time dessa bobina X aqui, tá? Não é a bobina do Corsa, está configurado como 3.7. Se a gente diminuir para 11, olha, já subiu para 4.3. Se a gente diminuir para 10, 5.2. Você vê que ele vai subindo. Ele foi subindo. Perfeito? Do mesmo jeito que se a gente for subindo do 12 volts para 14, ó, o Dwell Time veio diminuindo. Beleza, galera? Então, esse é um ponto muito importante. O Dwell Time, ele é o tempo de carga da bobina e ele depende da tensão. Fechou? Agora, então, o que a gente já conseguiu aprender daqui? Se eu configurar um Dwell Time muito abaixo do que eu preciso, do que a bobina precisa, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu não vou ter uma centelha com a energia máxima que ela poderia ter. Beleza? Isso é um problema? Pessoal, energia de centelha, normalmente assim, carros mais comuns, é um negócio que assim, se você tiver, ao invés de 100%, se você tiver com 90% da energia, por exemplo, e se estiver funcionando na marcha lenta, seu motor vai funcionar igual. Por quê? Porque o sistema de ignição, ele é projetado, ele é dimensionado para ele ter a máxima energia de centelha para dar conta da condição mais crítica possível. Então, você não precisa saber nada, só pensa isso comigo. Imagina lá a vela lá dentro e imagina comigo a condição que está a câmara de combustão antes da centelha. Então, a gente está em compressão, a gente tem uma temperatura alta, a gente tem uma pressão alta, está tudo comprimido lá dentro e a gente vai dar a centelha. Pensa nessa condição antes da centelha, quando você está com 100% de TPS e carga máxima no motor, você está na condição de pico de torque do seu motor.
ou se você está funcionando o seu motor na marcha lenta. Pensa nesses dois casos. Você concorda comigo que na marcha lenta você vai ter muito menos ar, muito menos combustível, uma pressão muito menor, uma temperatura muito menor? Quando a gente está numa condição totalmente inversa, onde a gente está no nosso máximo desempenho, é mais difícil da centelha ocorrer, perfeito? Por isso que quando a gente busca o dwell time otimizado, perfeito? O dwell time que vai carregar perfeitamente a bobina, esse é um dwell time que a gente não precisa usar em todas as condições do motor, certo? Por isso que tem esse trim que eu mostrei para vocês, certo? A gente pode configurar esse dwell time para ele ser máximo apenas nas condições de máximo torque, ou por exemplo de pé no fundo, por exemplo. Quando ele está na marcha lenta ou em carga parcial, a gente pode carregar menos a bobina. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai ter uma durabilidade maior da sua bobina, beleza? Você vai desgastar menos a bobina, certo? E isso dá uma durabilidade maior, e esse tipo de calibração é feito em carros originais, beleza? Porque se os caras trabalhassem sempre no dwell time máximo, o ciclo de vida da bobina ia diminuir muito, beleza? Agora, então vocês entenderam, ó, a gente consegue, por exemplo, eu acredito que ficou meio claro para vocês o que é o dwell time, né? Então é um tempo de carga da bobina. Lembra dessa comparação que eu falei da caixa d'água, tá? Isso aí ajuda muito. A gente falou que, assim como a caixa d'água, se eu encher menos, quando eu for abrir a caixa d'água eu vou ter menos água. Aqui, se eu tiver um dwell time menor, eu vou ter uma centelha mais fraca, perfeito? Que não é um problema se eu tiver em marcha lenta, por exemplo, tá? Você não precisa trabalhar sempre no máximo, beleza? Agora, o que acontece se eu exagerar nesse tempo aí? Vamos fazer. Olha como essa analogia é muito importante, tá? Olha como essa analogia da caixa d'água é muito importante. Se você pegar e falar assim, beleza, 5 minutos para encher minha caixa d'água, mas vou deixar por 5,5, vai, porque eu quero ver se eu consigo uma quantidade de água maior. Galera, tá claro que isso não é possível. A caixa d'água não tem como ela comportar uma quantidade de água maior do que ela suporta. Então, se é uma caixa d'água de 200 litros, não tem como você colocar 201 lá dentro. Não tá. Simplesmente não dá. Beleza? E a bobina é assim também. Beleza? Ela tem uma capacidade máxima de armazenamento de energia. E é aí que entra o problema. Tem pessoas que pensam assim, se eu deixar um tempo muito pequeno de dwell, a centelha fica fraca, então eu vou aumentar o dwell. E daí o cara aumenta, coloca um valor que ele realmente não sabe, tá? Ele não testou. E aí que pode gerar problemas. Por quê? Vamos supor que o meu dwell time ótimo de uma determinada bobina a 14 volts é 3.0 milissegundos. E daí o cara coloca 4. O que vai acontecer? Quando começar a carregar a bobina, ele vai lá, começou a carregar 1 milissegundo, ainda está carregando 2 milissegundos, ainda está carregando 3 milissegundos, carga completa, ela conseguiu armazenar toda a energia, beleza? Só que você quer ficar um segundo a mais. Então você está querendo colocar energia onde não cabe mais, tá? Tô falando em termos bem simples para todo mundo entender, tá? Não tô indo no detalhe técnico da palavra certa, porque às vezes se a gente for ficar falando as palavras corretas aqui, vai ser um monte de coisa, termos que a galera não ouviu ainda, tá? Se você quiser colocar 1 milissegundo a mais, para onde vai essa energia? A bobina não consegue armazenar mais, e daí ela acaba esquentando a bobina, tá? A energia precisa ir para algum lugar, galera. Não tem como a energia ficar sair dali da bobina.
ela não consegue ser armazenada mais. Ela acaba esquentando a bobina e isso vai gerar problemas, beleza? Além de você não conseguir aproveitar essa energia, isso aí pode causar problemas, estragando o driver, estragando bobina e assim por diante. Então, galera, o dwell time é algo fundamental de se fazer bem feito, tá? E é outra coisa, escuta isso, cara, que é muito importante. Se você tá no dinamômetro, tá falhando ignição e você vai mexer no dwell time, é porque você já começou errado. Você tem que ir pro dinamômetro, você tem que ir pro teste que você vai fazer, seja na rua, já com a certeza de que o dwell time é otimizado, tá? Vou dar um exemplo. Teve uma vez que a gente estava trabalhando num protótipo turbo Honda K24 motor, tá? E aí o motor começou a ter uma falha muito estranha. Às vezes falhava o cilindro 1, às vezes falhava o cilindro 3, sabe? Tava muito esquisito, né? E isso a gente, tô falando que falhava diferentes cilindros, não porque a gente estava testando ele parado nos boxes, tá? Porque parado nos boxes não falhava o motor, ele falhava só com carga. Na hora que o cara tava andando rápido que falhava. Como que eu sabia que era o cilindro 1 que tava falhando? Porque ele passava, eu ouvia o barulho e falava, esse daqui é o cilindro 1 falhando? Não. Tinha EGT em todos os cilindros. Então eu tirava o datalog e eu sabia exatamente qual cilindro parou de falhar, parou de funcionar, beleza? Como? Temperatura do EGT despenca a hora que falha o cilindro, beleza? Temperatura de EGT, para quem não sabe, mede os gases de exaustão, beleza? E daí o que aconteceu? Aí um cara veio e falou, viu, isso aí tá parecendo falha de ignição, né? Eu falei, pode ser falha de ignição mesmo. Vamos subir o dwell time? Aí eu já dei no meio, falei, não. A gente não vai subir o dwell time porque esse dwell time que tá calibrado já foi levantado em bancada, abri o documento para ele, ó, tá aqui, ó. Ó, no dia tal eu levantei o dwell time dessas bobinas, tá aqui. Se a gente passar disso aqui, a gente vai sobrecarregar as bobinas e não vai melhorar nada. Se você quer que eu teste isso aqui, eu testo. Mas ó, já tô afirmando para você, não vai melhorar. E quando eu faço teste, eu não faço uma vez só. Eu faço duas para ter certeza que eu não cometi erro. Daí o cara falou, não, então vamos trocar as bobinas. Eu falei, então vamos trocar as bobinas. Isso é muito importante, galera. Porque daí você, fazendo bem feito isso, você já elimina a chance de ser isso aí. Senão daí você vai lá, putz, será que é o dwell time? Vamos subir para fazer um teste. E aí, cara, você já começa a perder tempo. Se você tá na pista, galera, isso aí muita gente menospreza, tá? Mas meu, final de semana de corrida não é dia para você ficar testando coisa. É dia para os caras acertarem o carro, o piloto se acertar no carro, o piloto virar tempo. Você não pode perder um treino porque você tá testando o dwell time, cara. Isso aí, por isso que a gente divide no curso como parte pré-dyno. Isso é antes de você começar a calibração propriamente dita, que é quando você trabalha com combustível, ignição, com comando. Inclusive eu vi uma mensagem do Caio Heitor, muito legal, olha só. Bom dia, material de comando variável no curso está muito top, sempre além das expectativas. Cara, que legal, Caio. Legal, eu ia até mandar uma pesquisa para os alunos, porque essa parte de comando variável foi uma parte que eu não prometi que a gente ia entregar no curso, tá? Na hora ali da ementa do curso, que você fala o que tem no curso, eu não prometi que eu ia dar, certo? Mas é uma parte tão importante que muita gente acaba negligenciando. Tem poucas injeções no Brasil que fazem. E como a gente usou um motor BMW no curso, eu falei, cara, esse motor tem comando variável. Então o que eu fiz? Só para explicar para a galera. Eu gravei o curso na parte de calibração, que é só uma das partes, tá? Eu gravei como se o motor não tivesse comando variável, certo? Olha, ó, vou mostrar como eu calibro combustível, como eu calibro ignição. Além disso, o dinamômetro foi escolhido
pelos alunos, porque eu sou um cara mais da filosofia de calibrar em dinamômetro de bancada. Só que eu sei que muita gente não tem acesso a esse tipo de dinamômetro no Brasil. Então eu falei para os alunos, e aí galera, o que vocês preferem? Dinamômetro de bancada ou dinamômetro de rolo? Os caras, dinamômetro de rolo e dinamômetro de rolo inercial. Porque aqui onde eu tô não tem dinamômetro com freio. Falei, pô, então beleza, vamos fazer. Só que eu tinha à disposição essa BMW, uma BMW de corrida, com motor N55, turbo, tem 2 comandos variáveis, tanto de admissão como de exaustão. Eu falei, putz, é um motor muito complexo para já colocar no curso de cara, já assim. Então, eu fiz a calibração como se ele não tivesse comando variável e depois a gente abordou o comando variável. E uma parte muito legal aí, que é o seguinte, olha aí, o Sérgio falou, em sua palestra em Londrina você já usou a analogia da caixa d'água, aprendi muito, show de bola. Faz tempo isso aí, hein, Sérgio? Quando que foi, será? 2013? Acho que foi 2013, né? E forte abraço pro Sérgio aí. E essa parte do curso foi legal também, porque, cara, se vocês acompanham o 636, vocês já sabem como que funciona. A minha ideia aqui, cara, vida real, meu. Lá no curso, você chegou a ver, Caio, o último vídeo da parte de comando variável? Galera, cara, foi muito massa, porque eu tava gravando o curso, e aí que eu falo, né, meu, é um negócio que eu sou assim e não tô nem aí. Cara, a gente tava gravando o curso, tava fazendo análise, né, então eu gravei no dinamômetro, e depois eu tava fazendo as análises dos mapas, a análise do login, a análise das medições no dinamômetro, e durante a gravação, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu aqui que no dinamômetro não vi, tem algum erro aqui, cara. E aí eu comecei a pesquisar o erro, certo? Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não tinha me tocado que tinha dado um erro no teste. E daí eu comecei a pesquisar no login até achar o problema. Daí a gente achou o problema e a gente explicou o problema. Só nessa aula eu acho que deve ter uns 40 minutos. Então, fico muito feliz aí que o Caio tenha gostado, porque eu ia fazer mesmo uma pesquisa com os alunos para ver se eles curtiram essa parte que estava tão esperada do curso. Beleza, galera? Então, vamos voltar aqui pro Dwell Time. Fechado. Então, alguns detalhes do Dwell Time eu já passei para vocês. Tem que se levantar e a gente vai fazer uma live exclusiva para a gente testar o Dwell Time, já que vocês curtiram, tá? Agora, qual é outro ponto que o cara faz errado e queima a bobina? Mas, cara, é um queima-bobina que, tipo, o cara queima a bobina, vira o motor na lenta, já estraga de verdade, cara. A borda do sinal de ignição, tá? Isso aqui é algo muito simples, mas dependendo de como o cara explica, pode virar uma novela para vocês entenderem. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente o que significa a borda, tá? Se é de subida, se é de descida. Quem está acostumado a falar com rising ou falling edge, depende da ICU aborda de uma maneira, tá? O que acontece, tá? Coisa que eu já expliquei aqui no 636. Você precisa, para fazer um acionamento de uma bobina, de um driver, beleza? Que é o que vai mandar a potência de verdade para a bobina, tá? Esse driver, ele tem que estar em algum lugar. Ou ele está na bobina, quando tem driver integrado, ou ele é um driver externo que você compra de um fabricante e usa, certo? A Filtech tem o Spark Pro, né? Então você pode usar, a Motec tem o IGN4. Então, um driver externo, ou às vezes tem ECUs que tem esses drivers direto na ECU, beleza? Aí o sinal da ECU já sai, pode acionar uma bobina sem driver direto. O que acontece, tá? Esse driver, quando ele está na bobina, ou quando você usa um driver externo, ele não tem a inteligência de tomar decisões de quando que ele vai ser acionado ou quando vai ter a centelha. Essa inteligência vem da ECU. Quem determina não é você no seu mapa de avanço? Aonde se configura o mapa de avanço? Na injeção eletrônica,
beleza? Então, é ela que vai mandar o sinal de centelha. Esse sinal não tem potência, certo? Só que o que acontece? Por que gera... Eu fiquei pensando, por que a galera confunde muito esse sinal de ignição, cara? E na verdade não entendem como funciona. É porque eu acho que a maioria das pessoas, elas pensam nesse sinal como se fosse o sinal dos bicos, tá? Como que é um sinal de bico injetor? Primeiro, que ele sai direto da ECU e vai para o injetor, tá? E esse sinal normalmente é um terra. Você vem com bico injetor, tem 2 pinos lá. Um pino vem 12 volts de um relé e o outro pino vem da ECU. Então fica sempre com 12 volts lá. Quando a ECU quer que você injete combustível, ela manda o terra, beleza? Tem uma bobininha dentro do injetor que abre, começa a injetar e quando ela quer que pare, ela tira esse terra. Beleza? Então, ECU quer que injete, ela manda o sinal. ECU quer que pare de injetar, ela tira o sinal. No sinal de ignição é totalmente diferente. Totalmente diferente. Muita gente acha que é o seguinte: quando a ECU quer que tenha centelha, ela manda o sinal. Não é isso, galera. A ECU não manda o sinal quando ela quer que tenha ignição. A ECU tira o sinal. E eu quero perguntar para vocês por quê. Alguém sabe por quê? O Éder mandou muito bem. O Éder mandou muito bem. MSD. Quando que os caras queimam bobina? Quando os caras geralmente vão usar MSD e não configuram certo. Ou quando o carro tinha MSD, os caras trocam e aí não configuram o jeito da outra bobina. Isso aí é muito comum de acontecer. Beleza? O que vocês acham aí, galera? Por que a ECU... Olha aí, quando ela tira o sinal é que acontece a centelha. Exatamente. Quando ela tira o sinal é que acontece a centelha. Mas por que isso? Alguém sabe dizer? O que acontece, galera? É o lance do dwell time. Quando a ECU manda o sinal pro driver, ela não está mandando dar centelha. Não tem como ela fazer isso. Porque a bobina tem que estar carregada antes da centelha acontecer. Então, o que acontece? Você manda o sinal pro driver. O primeiro sinal que você manda é: comece a carregar. Beleza? Daí, depois do tempo de duel, a ECU fala: pare de carregar. E no momento que ela para de carregar, aí sim acontece a centelha. Beleza? Então, ela tira o sinal para ter a centelha. Beleza? E essa diferença entre ela mandou o sinal e tirou, esse tempo é o dwell time. Beleza? Então, esse é o grande detalhe, tá? Então você tem que mandar um sinal para ela começar a carregar e daí você tira esse sinal para ela dar a centelha. Agora, o que é esse sinal? Quando a gente fala, você manda um sinal, tá? O que é um sinal? O que é um sinal para o driver? Beleza? Então, vou explicar para vocês. O driver tem um pino de entrada, que é como se fosse para dar um exemplo bem simplificado para vocês, tá? É como se fosse uma entrada de uma ECU, tá? Ele tem um pino lá que ele sabe quanto tá a tensão ali, certo? O que a ECU faz? Esse driver, ele é projetado de uma seguinte maneira. Ele pode ser projetado: olha, quando esse pino estiver com 5 volts, esse driver vai mandar o terra para a bobina, certo? Então, se ele manda o terra para a bobina está carregando. Quando você tira os 5 volts, ou seja, você coloca 0 volts ou terra, por exemplo, ele para de mandar o terra para a bobina.
Então, esse sinal que a ECU manda para o driver, galera, é muito simples. Ele ou manda um sinal de 5 volts, ou ele manda um sinal de 0 volts. É simples. É só isso. Quando a ECU quer que o driver carregue a bobina, a ECU manda um sinal de 5 volts. Quando ela fala, é hora da centelha, volta para 0 volts. Precisa carregar, manda 5 volts. Sacou? É isso aí. Só que tem drivers que funcionam desse jeito que eu falei. Tem drivers que funcionam ao contrário. Ele manda o terra quando ele recebe o terra. Ele tira o terra quando o sinal vai para cima. 5 volts, por exemplo. MSD é um tipo, bem como o Éder falou, os drivers MSD são assim, beleza? Eles precisam receber um sinal baixo para começar a carregar a bobina. E aí o que acontece? Pensa só comigo. Então tem dois tipos de drivers. O driver que começa a carregar a bobina quando ele recebe um sinal alto, ou quando ele começa a carregar a bobina quando ele recebe um sinal baixo. Se você inverter a configuração, olha só o que acontece. Primeiro, entenda o que acontece com a configuração certa. Você vai carregar a bobina, o driver vai ficar acionado por quanto tempo? Pelo tempo do dwell time, tá? Pelo tempo do dwell time. Deixa eu abrir uma planilha aqui, ó, e vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só abrir essa planilha aqui. Mais uma coisa que veio na minha cabeça aqui, mas eu não tava. Deixa eu ver se eu acho essa planilha aqui. Tá aqui. Show de bola. Vou compartilhar com vocês aqui. Beleza. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma planilha do curso de tempo de ciclo, tá? Mas basicamente, a ideia não é explicar essa planilha. A 6.000 RPM, por exemplo, falando a 6.000, vamos falar a 1.000 RPM, numa marcha lenta, tá? Quando a gente tem 1.000 RPM, a gente tem 120 milissegundos o tempo de ciclo, ou seja, o motor dá 2 voltas do virabrequim, tá? Beleza? 120 milissegundos. Quantas centelhas você tem por cilindro em um ciclo? Vou repetir a pergunta. Quantas centelhas dá em um cilindro por ciclo? Apenas uma centelha, beleza? Num ciclo motor, você tem uma combustão por cilindro, beleza? Então, a gente tem uma centelha a cada 120 milissegundos. Isso aqui é por cilindro, tá? Vou pôr aqui uma centelha. Fechou? Uma centelha a cada 120 milissegundos por cilindro. Quanto que é um dwell time aproximadamente, tá? Galera, tô falando um negócio aproximado. Vocês viram que aqui, ó, a gente tava usando aqui, vamos pegar esse exemplo de bobina aqui, ó. A 14 volts 2.8. Então, eu vou colocar aqui 2.8 milissegundos a 14 volts. Vocês já sacaram o que acontece? Quando você faz esse acionamento correto, o seu driver ele fica ligado só por 2.8 milissegundos. E ele vai ficar por 117.2 milissegundos desligado. Beleza? 117.2 milissegundos desligado. Certo? Vai existir uma variaçãozinha nesse tempo, obviamente. Por quê? Porque a rotação não é fixa. Beleza? Ela não é fixada. Se o avanço estiver mudando, de repente, entre ignições vai mudar um pouco esse tempo desligado. Mas isso aqui é para mostrar para vocês que é 50 vezes maior o tempo. Mais do que 50 vezes. Põe 50 vezes maior o tempo em que o driver fica desligado em comparação com ele ligado. Daí o cara vai lá e configura isso errado. Ou seja, quando era para ligar ele desliga. Quando era para desligar ele liga. O que vai acontecer? Ele vai ficar ligado
por 110 milissegundos. Por isso que explode bobina, e muito rápido. Isso que o Éder comentou, que às vezes não precisa nem ligar o motor, é que assim, se você, depende da elétrica, depende muito do seu chicote. Se o seu chicote já mandar 12, você liga a ignição, ele já manda 12 volts para as bobinas, aí vai explodir a bobina com o motor, se ligou a ignição vai explodir a bobina. Beleza? Questão de pouco tempo já esqueça, vai fritar a bobina. E galera, quando eu falo explodir bobina, depende do caso, tá? Mas já aconteceu comigo de usar uma injeção nacional que estava em desenvolvimento e os caras tinham um bug no dwell time, na estratégia de dwell time, que o cara não calculava tão rápido o dwell time, variava muito, era um motor de competição de baixa inércia, cara, motor funcionando em marcha lenta, a bobina, cara, ficou um calombo assim na bobina, ó. Era plano assim, a parte de cima da bobina ali, ficou um calombo assim, ó, enorme, explodiu a bobina, justamente por conta de problema de dwell time. O dwell time que a Seal estava aplicando era muito maior do que o dwell time que eu tinha calibrado, beleza? E isso vai acontecer se você errar nessa configuração aqui, tá? Então, o que é isso aqui? Você vai falar para ele, tá? Quando é falling edge, significa, tá aqui, ó, fires on the falling edge. Então, você vai ter a centelha na hora que o sinal cai, beleza? O Rise e a grande maioria dos drivers são assim, tá? O da MSD é diferente, ele é Rising Edge. E tem alguns outros drivers que são Rising Edge, é bem menos, a grande maioria é Falling. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você configurar errado aí, vai dar muito errado, beleza? Vai queimar a bobina, vai fazer um estrago muito grande. Fechado, galera?